Luísa Souza Romão, nome artístico Luísa Romão. Eu sou poeta, atriz, slammer, diretora de teatro, feminista. A palavra... Você conseguiria falar a palavra buceta sem gaguejar na segunda sílaba? A gente nasce de um grito e mesmo assim tem medo da dor. A barriga se abre como um grande vulcão germinando no centro da terra. Hitler nasceu de uma mulher. Bush nasceu de uma mulher. Ustra nasceu de uma buceta quente, profunda e peluda. Não foi suficiente. Bom, eu sou a filha mais velha de 4 filhos. Os meus irmãos chamam Chico, Caetano e Betânia. Então você já pode ter uma ideia aí de como que a minha família sempre foi muito, enfim, muito relacionada à arte. Meus pais são professores, minha mãe sempre foi ativista política desde muito cedo também. Meu pai, inclusive, ele fazia uma brincadeira que era oferecer dinheiro para cada livro que a gente lia. Era uma bolsa livro. Então cada livro que você lia era R$10. E aí teve umas férias que eu estourei a meta, assim, acho que eu li 28 livros daquela coleção Vagalumes. É exatamente. Não é preciso fogo, não é preciso fogo, não é preciso fogo para incendiar um animal. O nosso país está em cinzas e nenhum projétil foi disparado. A não ser os antigos inquilinos dos corpos marginais, corpos que nem constam. Bom, na verdade eu sou de Ribeirão Preto, que é interior de São Paulo. E eu vim aqui para São Paulo vai fazer uns 8, 9 anos. Eu vim em 2010 para fazer artes cênicas na USP. Formei em bacharelado em direção teatral em 2010. Eu entrei em 2010 e eu me formei em 2014. E aí eu entrei na EAD, que é a Escola de Artes Dramáticas da USP também. Ela é artista também? Eu não sou artista. Sou professora de literatura clássica. Mas eu acho que vocês vão se dar bem. Nem isso mais eu sou hoje em Parto dia. de um lugar que é do lugar da palavra que está em cena, que não é uma palavra que está presa no papel, né? Então, muitas vezes, inclusive, é uma palavra que surge desse desejo de comunicar, de performar, de apresentar para um público ao vivo, né? E isso tem muito a ver também que eu não comecei a escrever do nada, né? Eu comecei a escrever a partir do momento que eu conheci os saraus e os slams, que são movimentos aí que trabalham muito com a palavra oral, com o spoken word, com a performance. E foi onde eu me encontrei. Aí, a partir desse encontro com esses movimentos que eu comecei a escrever e produzir. Você devolve a voz para o poema. Se a gente olhar na história da literatura, a poesia ela sempre foi oral. Então, essa ideia de uma literatura que é em silêncio, que não é corporificada, ela é muito recente. É da burguesia para cá, é da Idade Moderna para cá. Então, acho que primeiro a gente retoma essa ideia da poesia como uma celebração, como um ato público, como um momento em que a polis está se pensando. Então, você desvincula ela de uma ideia de recepção individual, particular, burguesa, e devolve ela para o nível da polis. E aí, pensando isso em contexto de Brasil, né, num país que a gente sabe que tem um nível altíssimo ainda de analfabetismo funcional também, um país que tem uma herança escravocrata, é muito rico, porque você consegue desassociar a literatura de um modo de vida elitista. Né? Em geral, as bibliotecas são espaços que não estão abertos às periferias, às camadas populares. Então, você consegue também abranger aí um público que até então não estava tão engajado com a literatura. Final de 2013, começo de 2014. O primeiro espaço que eu encontrei de literatura falada em São Paulo foi o Sarau do Burro, que é um sarau que acontece até hoje, um sarau bem antigo. Eu comecei a frequentar primeiro só escutando, só ouvindo. Foi um mundo assim que se abriu. E aí, no segundo momento, eu conheci o slam da Guilhermina, que também é um dos slams mais antigos de São Paulo. E eu fiquei apaixonada. Falei, gente, o que está acontecendo nessa cidade, nesse momento que tem 300 pessoas em roda querendo ouvir poesia numa sexta-feira à noite? E aquilo me bateu muito, porque eu falei, puta, ali a forma e o conteúdo se encaixaram. E eu acho que o slam, apesar de vir de um outro contexto, né, o slam surge em Chicago, num bar de blues, por um cara branco, por incrível que pareça. Apesar de ter uma origem diferente, ele vem para o Brasil através de um grupo de teatro, hip hop, que é o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Apesar de ter
uma origem, um desenvolvimento diferente, no Brasil eles acabam se assemelhando a esses dois movimentos, né? Porque tem uma questão muito forte da juventude, principalmente de uma juventude periférica, que se coloca e começa a circular e produzir poesia. Então tem aí um fator que é inegavelmente político, né? Caneta, e eu tenho certeza, eu não escreverei mais o nome desse país enquanto estupro for prática diária. E o ideal da mulher, a mãe gentil. Suas mãos edificam seu castelo. Quem se identifica, fortifica o elo. E a mente se elevar. Bom, Sérgio Vaz, que é um dos criadores da Cooperifa, ele tem um depoimento muito interessante em que ele fala que o Estado tira todos os equipamentos culturais da periferia, né? Então ele acaba tirando o cinema, a biblioteca, as escolas são sucateadas, você não tem museu. Aí o que sobra de espaço de convivência e sociabilidade é o bar. Então os saraus começam a acontecer exatamente no bar, porque o bar é onde as pessoas se encontram, onde as pessoas conversam, é um espaço que está sempre aberto. Então ali você começa a ter uma ideia de uma identidade comunitária, uma identidade também periférica, que começa a se pautar como autor. Quando eu começo a frequentar, o movimento de slam ainda é um movimento muito masculino. Portanto, o que foi isso? Eu fui a primeira menina a ser vice-campeã em 2014, você já tinha aí 5, 6 anos. Obviamente que isso hoje mudou muito. Você tem slam nas minas em vários estados do Brasil. Tem slammers como a Lucy Beiro, a Mel Duarte, a Nega Faia, a Bel Puan, que foi a primeira mulher nordestina a ganhar o Slam BR. Você tem uma gama muito grande de mulheres que estão produzindo, discutindo sexualidade, discutindo gênero, discutindo patriarcado e machismo. E isso, ao meu ver, também se deve muito a um movimento que aconteceu em 2015, mais ou menos, que foi o Não Poetismo Machismo, que foi um movimento de poetas e artistas que começaram a denunciar e também a discutir o machismo, né, o assédio sexual em espaços de cultura. E que também tem a ver com uma mudança na sociedade de todas as frentes de luta feministas contra o Cunha e as reformas que ele propunha na Câmara. Uma mulher não é um souvenir, no entanto lhe pregam etiquetas. Mais do que nuvem, menos que pedra. Uma mulher não é uma estrada, não lhe penetre as cavidades com a fúria de um minerador hispânico. O ouro que brota da tez é antes oferenda que moeda. Uma mulher descende do sol, mesmo que forçada à sombra. Há filho não ter ou filiação da pai no certidão de nascimento é hábito antiga. Agora, ô mãe, exigir direito a aborto é uma crime contra a vida. Há filho não ter ou filiação da pai no certidão de nascimento é hábito antiga. Agora, ô mãe, exigir direito contra a aborto é uma crime contra a vida. Há filho, certidão de nascimento, hábito antiga. Agora, ô mãe, exigir direito a aborto, crime contra a vida. Há filho, direito contra a vida, direito a aborto, direito a aborto. O Coquetel Molotov, na verdade, é um primeiro livro de poemas. São poemas muito de trocadilho, de brincadeira. Tem alguns poemas que eu batalhava. Eu estava num momento bem assíduo, em 2014. Então ele é um pouco uma ideia de uma antologia de mim mesma. Assim. Não foi um livro que teve um puta pensamento, de estrutura, de linguagem, mas que ali já aponta algumas coisas que depois vão se delinear na minha estética. Né? O Sangria ele nasce de um desejo muito grande de falar sobre a condição da mulher, falar sobre cultura do estupro, sobre machismo, sobre violência de gênero, feminicídio, enfim, toda uma estrutura aí social que obviamente é fundamentada no patriarcado e na violência contra a mulher. E eu percebi que eu falava muito sobre isso numa perspectiva histórica. Então eu falei, então eu vou pensar em analisar a história brasileira sob esse recorte. Então eu falei, vamos ser 28 dias, porque é uma ideia de um ciclo menstrual, né? Então eu vou fazer 28 poemas, tentando compreender esse ciclo. Primeiro do corpo da mulher, né? Que todo mês ele se constitui para esperar a vida, como a vida não vem, ele se desfaz em sangue. Em segundo lugar, a ideia de um ciclo econômico do país, que são os ciclos da borracha, o ciclo do café, o ciclo da clana, ou seja, essa ideia de um capital que é voltado para o exterior, que é extrativista,
que durante muito tempo foi voltado para uma ideia de commodity, de latifúndio, de mão de obra escrava, ou seja, então esse ciclo econômico e também uma ideia de um ciclo político. Eu tinha muito forte a ideia de que a capa do livro tinha que ser uma boca costurada. Tem uma tendência aí, tem uma corrente da performance que trabalha com body art, né, que são exatamente essa ideia de você costurar o próprio corpo, fazer suspensão, ou seja, você ter o corpo nessa radicalidade. E aí o Daniel Minchoni, que é o editor de Sangria, do Selo do Burro, falou, pô, por que você não faz o seguinte, você costura a foto? Eu falei, pô, é isso. Então o Sérgio Silva, que é meu companheiro e parceiro nesse projeto, ele fez 28 fotografias do meu corpo, a gente quadrou boca, olho, sexo, seio, e aí eu fui costurando uma a uma com material metálico e com linha vermelha, exatamente para dar essa ideia de um corpo que sistematicamente foi censurado, violentado e silenciado. E aí o formato do livro também reforça essa ideia, reafirma essa ideia de um calendário, né? Eu brinco que a Pirelli tem os seus calendários que objetifica a mulher. No Sangria você também tem um corpo nu de uma mulher, mas é um corpo que não está a serviço do desejo masculino, né? Que está ali como um território de denúncia. Não é à toa que a gente tem visto tantos artistas sofrendo perseguição, né? Isso historicamente. O artista é aquele que vai disputar o imaginário, vai disputar uma possibilidade de futuro diferente. Então eu acho que no momento que você tem aí um conservadorismo muito grande na sociedade, você tem tantos retrocessos e você tem uma forma de se pensar que é baseada na opinião e uma redução, né? Ou seja, em verdades aí religiosas e maniqueístas, a arte é exatamente esse território que vai falar, não, gente, o mundo pode ser de outra forma, isso não é verdade. Acho que tem uma função muito importante nesse momento de fazer frente a tantos discursos políticos exacerbados, conservadores e violentos. Brasil! Pau! Brasil! O pau branco, hegemônico, enfiado à torta e à direito, suposto direito de violar mulheres. O pau a pique, o pau de arara, o pau de sebo, o pau de selfie, o pau de fogo, o pau de fita, o pau patriarcal. Face e orgulho nacional. A colonização, ela começou pelo útero. Mata as virgens, virgens mortas. A colonização foi um estupro. Deodoro metendo a espada entre as pernas de uma princesa Babel. Pedro ejaculando-se dom precoce. Costa e Silva gemendo 5 vezes. Ai, 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 ai. Ai sim. Getúlio, Geisel, Jenner, Temer, Sarney. A ordem parte da cabeça do membro ereto. De quem é a favor da redução, mas bebida num feto é o pau. Brasil multiplicado 33 vezes. Enviado numa só garota. Eu olho pra caneta e eu tenho certeza. Eu não vou mais escrever o nome desse país enquanto estupro for prática cotidiana. E o ideal de mulher, a mãe gentil.